Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje iniciamos o novo ano litúrgico. Desde já um feliz ano novo para nós enquanto cristãos, este ano novo da nossa fé, onde recomeçamos a nossa caminhada com Deus. E antes de começarmos a nossa meditação, gostaria de cantar um pequeno trecho, somente o refrão para dizer a verdade, de um canto da tradição nossa, da nossa fé, justamente para o tempo do Advento, e ler, e depois, porque eu canto em latim, ler o trecho do primeiro verso, da primeira estrofe que se canta nessa semana como introdução justamente às vésperas. Muitas comunidades religiosas introduzem as vésperas aos domingos do Advento com este canto. E canta-se o refrão. Orate celide super, et nubes pluant justum. Orate celide super, et nubes pluant justum. Diz o refrão: derramai, ó céus, o vosso orvalho do alto, e as nuvens chovam o justo. E o trecho que segue para esta semana nos diz: não vos ireis, Senhor, nem vos lembreis da iniquidade. Eis que a cidade do santuário ficou deserta, Sião tornou-se deserta, Jerusalém está desolada, a casa da vossa santificação e da vossa glória, onde os nossos pais vos louvaram. São 4 estrofes, esta é a da primeira semana. É composto a partir do texto dos profetas bíblicos, e assim vamos caminhando nestas semanas e vendo o quanto este texto ao longo do tempo vai falando da esperança, da vinda, como o refrão já fala, que as nuvens façam chover o justo, o santo, o Salvador. E o que é o tempo do Advento? Uma breve introdução para a nossa liturgia, meditação daquilo que a liturgia nos propõe no dia de hoje. O tempo do Advento, a palavra é mais antiga do que o cristianismo criou. O Advento, Adventus em latim, antes era utilizado pelo paganismo para significar a iminência da chegada do imperador para a visita a uma cidade ou a um local. E também a espera de uma divindade. Então, isto era o Advento. A iminência, como também para nós é a iminência da vinda do Salvador. E devemos de recordar que são 3 as vindas de Cristo. Primeira vinda, na encarnação. Segunda vinda, quando ele vem no dia a dia ao nosso encontro, e nós encontramos com o Senhor nos sacramentos, na oração, nos irmãos, e ao longo dos nossos dias o Senhor procura nos encontrar para que vivamos com Ele. E por fim, a terceira vinda, que é a segunda vinda na sua glória, quando Jesus voltará como juiz de todo o universo e julgará os vivos e os mortos, como rezamos no credo. E justamente
Estas 2 primeiras semanas vão nos falar daquilo que já vimos na festa de Cristo Rei semana passada, da segunda vinda de Cristo. E também nos recordando da sua vinda no nosso dia a dia, como sempre a liturgia nos propõe. Tenhamos em mente que o Advento nos faz recomeçar o caminho para a direção daquele momento em que tudo mudou na história. Mudou completamente a história da humanidade, quando o Verbo Divino se encarnou no seio da Virgem e se fez homem como nós, e nasceu numa noite de Natal. É para lá que estamos caminhando. É rumo a este encontro e este Natal, e cada Natal deve de ser diferente para cada um de nós. Não podemos viver o Natal, enquanto católicos, somente como um compra, um vende, um dar presentes, uma festa, um jantar, uma comida. Não, de forma alguma. O tempo de Advento também é para nós, como vamos ver ao longo das 4 semanas, o padre se veste de roxo, que simboliza a vigilância, mas também um tempo de penitência e jejum em menor escala daquilo que nos é o tempo da Quaresma, mas não deixa de sê-lo. Alguns séculos atrás, até o século passado, o tempo do Advento era um pouco mais longo, onde se dava mais ou menos 40 dias como o tempo da Quaresma, e se vivia este momento de penitência em preparação para festejar a vinda de Cristo segundo a carne. Nós devemos de ter tudo isso em mente e nos prepararmos também com esta dignidade para o Natal. Que não seja um Natal qualquer, que ao olharmos aquilo que viveremos na noite de Natal possa realmente tocar a nossa alma, mas isso será meditação para mais adiante. Não quero agora já adiantar-me e assim deixarmos o Natal. Lógico que é impossível meditar toda a grandeza do Natal, mas deixar alguns pontos para não meditarmos mais próximo ao Natal. Temos que ter também a consciência da alegria deste encontro com o Senhor, que se mede pela intensidade do nosso desejo. Nós desejamos encontrar o Senhor em nossas vidas. Existe um desejo verdadeiro em nós, em que nós estamos incendiados por esse desejo e queremos encontrá-lo. E queremos festejar a sua vinda segundo a carne no Natal. E a sua vinda a cada dia em nossas vidas. E, como bem sabemos, um dia virá com a nossa morte, ao nosso encontro. Ou, se vier antes, virá na sua segunda vinda gloriosa. Devemos de recordar que cada dia somos peregrinos que vamos ao encontro do Senhor. E que assim devemos de estar. Esta deve de ser a nossa vinda, como vai nos propor, em especial o Evangelho, a segunda leitura hoje. Devemos de caminhar a este encontro de Jesus, como peregrinos, não ficarmos parados, não permanecermos imóveis, não acharmos que a nossa vida de católicos está bom como está, de modo algum. Necessitamos mudar e cada vez mais mudar, cada vez mais nos converter, cada vez mais nos adequar ao amor de Deus por nós. E também devemos de ter em mente que é um desafio. É como, muitas vezes, na nossa vida, estarmos caminhando numa noite fria, numa noite escura, numa noite difícil, mas vermos como ao longe a luz da aurora e percebermos que algo mudou e que algo vai mudar. É assim o nosso caminho. É assim a nossa vida com o Senhor. E o Advento é dividido em 2 fases. A primeira fase vai até o dia 16. A segunda inicia dia 17, com a novena de Natal, onde se prepara justamente para a primeira vinda, para celebrarmos e recordarmos o gesto de amor de Deus para conosco. Entremos agora nas leituras. A primeira leitura de hoje é tirada do profeta Jeremias 33. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça.
Devemos de ter em mente que nós somos o povo do novo Israel. E essa palavra não se dirige somente àquela promessa feita que aconteceu ao povo de Israel, mas como bem interpretamos a vinda de Jesus segundo a carne, que estamos para celebrar com a festa do Natal, com a solenidade do Natal. Devemos de compreender aqui que o Senhor fará brotar de Davi a semente da justiça, da santidade, que fará o quê? Valer a lei e a santidade na terra. Nós sabemos que Jesus, segundo a carne, já se manifestou segundo a carne. Mas ele fez valer a lei e a justiça, a santidade na terra. Nós devemos de olhar para nós, em primeiro lugar. Recordemos, somos feitos do barro da terra, do pó. E assim escutamos justamente ao início da nossa quaresma: tu és pó e ao pó voltarás. Então a primeira terra onde deve de valer a lei e a justiça, a santidade de Deus, sou eu e você. Tendo consciência da vinda do Salvador e tendo visto que a sua promessa já se realizou em Jesus, no seu mistério salvífico por nós, fazemos valer, por amor a Deus, a lei e a justiça em nós. Com este amor sobrenatural, este amor verdadeiro, onde queremos nos entregar e nos abandonar plenamente nos braços de Deus. Mas não somente. Jeremias também está falando que virá dias em que o Senhor realizará todas as suas promessas de salvação. Já se iniciou com a paixão, morte e ressurreição do Senhor, com aquilo que o Senhor realiza em cada um de nós. Mas será plena essa realização. E o último versículo, nós escutamos o nome deste Salvador. O nome deste Salvador é que designará Jerusalém, ou seja, também a cada um de nós enquanto seu povo, o Senhor é a nossa justiça. E aqui nós devemos de compreender que justiça inclui a presença e ação salvífica de Deus, que justiça inclui a santidade, e este é o nome do Rei, e que deve de ser também o nosso nome. Em nós está se manifestando esta justiça, esta salvação de Deus, ação salvífica dele, onde somos realmente transformados pela conversão que está produzindo frutos e efeitos em nossa vida enquanto católicos que dizemos ser. A santidade tem se manifestado em cada um de nós. Temos caminhado enquanto peregrinos rumo à santidade que o Senhor quer de cada um de nós. Entremos agora ao Salmo. O Salmo, o refrão diz: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. A alma se eleva ao quê? Busca o quê? A Deus. Não busca o reconhecimento nesta terra. Não busca um título. Não busca prazeres, mas sim a Deus. E veremos aquilo que Jesus diz no Evangelho. Realmente a nossa alma está se elevando a Deus? Ou está tão pesada, presa às coisas da terra, quaisquer que sejam? E diz, ao longo do Salmo, os caminhos do Senhor, e ao final do Salmo que hoje escutamos, o pedido de perdão. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos, recordemos, somos peregrinos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Verdade aqui não é somente a verdade enquanto tal. A verdade é um caminho, um estilo de vida a ser vivido. Porque sois o Deus da minha salvação. Temos caminhado na verdade do Senhor, no estilo de vida que o Senhor pede para cada um de nós. E depois pede-se perdão ao longo do Salmo. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Aos que o temem, aos que o amam, ele dá a conhecer a sua aliança. Por quê? Porque o amam, querem viver e cada vez mais se abandonar nele. Entremos agora no Evangelho. Recordemos, todo o Antigo e Novo Testamento para nós fala justamente da parousia, da presença de Deus, da segunda vinda do Senhor. Onde céus e terras passarão,
e o Senhor estará presente. Devemos de compreender que isto vai acontecer, não sabemos quando nem como, mas que também é uma figura de linguagem, o modo que diz, não sabemos o como realizará verdadeiramente isso, porque quando Jesus se manifestar verdadeiramente na sua segunda vinda gloriosa, tudo será levado à presença gloriosa de Deus. Um piscar de olhos. Então, muita coisa, muitas vezes, é figura de linguagem, para que possamos compreender aquilo que talvez seja incompreensível à mentalidade humana e se coloca de uma forma mais palpável, palatável, para que possamos compreender o evento dos finais dos tempos. Diz o Evangelho hoje, em Lucas 21, que nos recorda muito o que meditamos um pouco semana passada com a festa de Cristo Rei ao encerrarmos o ano litúrgico. E também recordemos, estamos iniciando o ano litúrgico C, onde São Lucas vai nos acompanhar ao longo de todo o ano. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. O que está dizendo a cada um de nós? Primeiro, o abalo do cosmos, quando chegar o momento do Senhor se manifestar. Mas não somente isso. Vamos entrar nas palavras que aqui estão. Sol. Quem é o sol? O próprio Cristo. Ele é a luz que ilumina tudo. Ele é a luz, é o próprio Deus. Na lua, igreja. A lua é aquela que reflete a luz do sol e por isso reflete a luz de Cristo. E as estrelas são quem? Os pregadores do Evangelho. Todos os pregadores do Evangelho. Então haverá sinais no sol, em Cristo, na lua, igreja, e nas estrelas, pregadores do Evangelho. Na terra, aqui, na terra, na nossa vida humana, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas, com pavor do mundo. Com pavor do mundo. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Aqui nos fala justamente, mais uma vez, como meditamos semana passada, das dores de parto. Das dores de parto que, por mais que seja dolorido para uma mulher, é uma dor alegre, porque trará a vida. Mas os homens que não estão preparados sofrerão, desmaiarão, terão terror e pavor deste momento em que o Senhor virá na sua glória, como vai seguir o Evangelho. Nós devemos de compreender que podemos rejeitar a Cristo nessa vida. Podemos virar as costas para Cristo em todos os momentos e circunstâncias. Jesus nos deu a liberdade. Aqui é o tempo da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, sim, nesta vida, para que nós nos convertamos, amemos, busquemos, compreendamos sua vontade e com amor nos abandonemos e vivamos aquilo que Ele quer, que Ele deseja, para que sejamos plenos nele. Mas muitas vezes nós, enquanto católicos, não estamos virando as costas para Ele. Questionemos-nos, perguntemos-nos, olhemos para a nossa própria vida. Porque muitas vezes, por egoísmo, viramos as costas por um título, por um reconhecimento, por isso, por aquilo, porque não queremos perder a amizade, temos medo de evangelizar, temos medo de sermos tidos como loucos. Recordemos a carta que se nos apresenta hoje, a primeira carta do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, onde São Paulo vai falar justamente da vinda do Senhor. E estes cristãos de Tessalônica estão tão apaixonados e tão na expectativa do Senhor que Paulo tem que escrever uma segunda carta e vivem com anseio esta vinda do Senhor. Senhor, eu quero ser a geração que vai te ver retornar. Nós deveríamos de estar assim, mas como? A nossos tempos são a geração que mais está distante disso. Menos quer que o Senhor venha. Onde os cristãos, ao invés... olhemos para a nossa vida e nos questionemos, ao invés de estar se preparando e pedindo ao Senhor, Maranatá, vem Senhor Jesus, eu anseio estar contigo, estão se apoiando nas coisas mundanas? No apego a um pouquinho de dinheiro que tem na sua conta bancária, no seu emprego, no seu reconhecimento, nas amizades, no sucesso, na fama? Somos nós assim? Olhemos, sejamos sinceros, nos questionemos. Nós devemos de ter este anseio que o Senhor volte, este anseio de amor pelo Senhor e estando assim em preparação para este momento que chegará.
Não sabemos quando o Senhor virá na sua glória, mas chegará. E hoje está mais próximo do que ontem, mais próximo do que mês passado. Cada dia se aproxima, pode ser que Jesus chegue em 5 dias, 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 10.000 anos, não sabemos, mas cada dia se aproxima mais a vinda gloriosa do Senhor. E como estamos vivendo? Virando as costas para Jesus? Virando as costas para o Evangelho, para a santidade, para aquilo que o Senhor pede de cada um de nós? E continua Jesus no Evangelho. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Isso nos diz o Senhor. Que devemos de erguer a nossa cabeça, porque a nossa salvação, a nossa libertação está próxima. Tudo aquilo que sofremos, que passamos, tudo isso acabará. Devemos de nos alegrar. Jesus nos diz isso no Evangelho, não é por medo. Nós devemos de compreender que é para estarmos preparados. Prepararmos a cada dia, porque o Senhor virá. E deveríamos de ter uma vida de oração sincera, de entrega total ao Senhor, de anseio de estar na presença amorosa de Jesus, de vivência dos sacramentos onde Jesus está presente ali e nos transforma e nos toca. Estarmos em adoração, em oração, onde queremos mudar cada vez mais de vida e vivermos aquilo que o Senhor espera por nós. Onde queremos anunciar ao mundo, sem constrangimento nenhum, o Evangelho e a vinda de Cristo, onde o Senhor virá na sua glória. Onde talvez muitos nos acharão loucos e nos chamarão de loucos, mas recordemos São Paulo. São Paulo, Agripa, quando estava escutando São Paulo, disse: cala-te, São Paulo, cala-te, Paulo, porque senão eu vou acabar me convertendo. Um outro ainda disse a Paulo: cala-te, senão eu vou me tornar louco igual a você. Nós deveríamos de estar incendiados deste amor para com Cristo. Mas infelizmente, a apostasia se aproxima. A apostasia está em todos os tempos, mas muito mais no nosso período, no tempo em que vivemos, onde muitos não têm mais este amor por Cristo, onde muitos cristãos vão à igreja para escutar uma música bonita, onde muitos católicos querem escutar uma música, ter um convívio, fazer da igreja um centro de diversão e não viver mais o Evangelho. Onde não se tem mais paciência para escutar um Evangelho que me questione e eu tenha que mudar de vida. Não! Eu tenho que ser feliz, eu tenho que aproveitar a vida. Onde muitos católicos querem ler livros ou escutar coisas, seja feliz, cresça e não sei o quê. Querem coaches da vida. E não querem mais o Evangelho, não querem mais se preparar para a vinda de Cristo. Quando se falou que a religião é o ópio do povo, não se esteve muito mais errado. Porque se pensava que olhando para esta eternidade, o homem nesta terra não fazia nada. Mas Marx estava completamente errado, porque é justamente quando nós olhamos para a eternidade e fixamos o nosso olhar, o céu que nos espera, a vinda de Cristo, e temos este amor e este anseio de estarmos com Ele, é aí que a nossa vida é transformada e agimos para que isso aconteça. Muitos cristãos põem a expectativa de que o céu acontecerá nesta terra e vão para a área política, onde tudo é política e devemos de fazer uma vida boa nesta terra. Não, não é isso. Devemos de nos preparar para este encontro com Cristo. Ele virá na sua glória, como o Evangelho de hoje nos diz. E aqui já estão diversos questionamentos: como estamos vivendo? Temos recordado da segunda vinda de Cristo? Da vinda que virá com a nossa morte, se Ele não vier ainda na sua glória? E temos nos preparado para este encontro glorioso com o Senhor? Nos esforçando em viver cada vez mais na santidade que Ele pede, impele a cada um de nós a viver? Temos estado incendiados pela oração, pelo amor a Deus e aos irmãos? Temos nos deixado transformar pelo Senhor ou vivemos de coisas superficiais? Ou nos apegamos às coisas materiais? E tudo isso nos pesa e tudo isso nos distancia daquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Continuemos ainda aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. O Senhor nos mostra que a cada descrição que Ele colocou, uma descrição dramática, mas que segue a esperança que tudo mudará. E o Senhor nos pede: olhe para cima. Não olhe apenas para as coisas imediatas,
que é o que muitos cristãos, e eu e você, talvez tenhamos olhado muito frequentemente. Olhamos para as coisas imediatas. Não tropece nos escombros que atravancam a estrada. Se você não levantar a cabeça, não verá o arco-íris ou o azul do céu. Continuemos o nosso evangelho. Diz Jesus: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. Ou seja, na tradução, pesados. Se nós olharmos um balão de gás hélio, nós sabemos muito bem que o balão tende a subir, a voar. Então Jesus, nos falando para olharmos para o céu, está dizendo: cuidado para que os vossos corações, ou seja, vosso intelecto, porque coração na Bíblia não é o sentimento, o centro das emoções, mas é o ser humano por completo, intelecto e emoção, para que a vossa vida não seja pesada, mas que seja leve ao ponto de se elevar às coisas do alto, a subir ao céu, como vai dizer São Paulo. Olhai para as coisas do alto. Continua Jesus dizendo: por causa do que podemos ficar pesados? Por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia caia de repente sobre vós. Então gula. Ai, padre, mas eu não como demais. Gula é comer e beber em excesso. Embriaguez está separado, mas beber coisas em excesso. Mas também as coisas espirituais que não nos fazem bem. Porque nunca, como falávamos da apostasia, nunca tivemos cristãos que se alimentam tanto de coisas de outras religiões, que são completamente opostas e diferentes à fé da igreja, que, assim, deixam sua alma pesada, porque não é nada daquilo que Cristo ensinou e que deixou para a salvação. E acham que está tudo bem. Alimento da alma. Diz Jesus o quê? Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então, o alimento também da alma. A gula da alma, de querer comer tudo que está bem, mas também aqui nos recorda este tempo de advento, a penitência, o jejum que devemos de fazer de forma mais leve, como dissemos. Porque, recorde-se, você não terá sempre a comida que você tem. As coisas que você gostam, que vocês gostam, que você gosta. Isso daí não estará sempre no teu prato. Vai acabar. Isso vai passar. E você está preparado para perder até mesmo isso? Eu me preocupo muito com a comida. Quantas pessoas hoje se preocupam em ter somente um prato cheio ou dinheiro no bolso? É somente isso? Quantos cristãos deixam de rezar e ficam dormindo até tarde? Enquanto podiam, ao invés de ter dormido em excesso. Não estou falando de dormir até tarde. Tem pessoas que trabalham e realmente precisam dormir até mais tarde por causa do trabalho. Mas pessoas que dormem em excesso, mais do que precisam, e não estão com problemas de saúde nem nada, ao invés de se dedicarem a fazer as boas obras e aquilo que o Senhor quer, e a crescerem na fé, a estarem em oração, a estarem em leitura, a estarem em estado de vigilância, como hoje nos pede o texto que Jesus nos dá. Da embriaguez. Embriaguez e gula aqui se referem não somente a isso, mas também aos prazeres da vida. Quantos católicos hoje acham que está tudo bem? Eu vou à igreja, eu participo da missa, eu faço uma oração e só procuro Deus quando eu preciso que Ele resolva alguma coisa na minha vida. Sinto muito. Não é assim. Jesus está nos indicando, está nos dizendo, como vai encerrar hoje o Evangelho, que devemos de rezar todo momento. Não é somente quando eu acho que estou precisando que Deus me abençoe. Não. Estamos errados se fazemos isso. E não devemos de ainda pessoas que vivem os prazeres da vida e também os prazeres sexuais, achando que não tem problema nenhum. Olha o mundo hoje. Sinto muito. Você não é católico. Porque Jesus não tirou os mandamentos. Os 10 mandamentos estão aí. E o 6º mandamento é guardar a castidade, se você não é casado. Então, o que estamos vivendo? Estamos realizando aquilo que Jesus pede? Estamos em vigilância? Ou estamos vivendo dos prazeres da vida, da imediatez da vida e olhando somente para esta terra? E das preocupações da vida. Quais preocupações da vida? Preocupa com o dinheiro, com a saúde, com isso, com aquilo, com aquele outro. Não é que não devemos preocupar, mas isso me preocupa muito mais que a salvação? Muito mais do que Cristo? Muito mais do que a oração? Muito mais do que a santidade e a minha conversão? Recordemos, o Senhor virá. E esse dia pode cair para nós como ladrão. Como segue o texto.
E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Se nós estamos preparados, para nós será uma alegria verdadeira, porque vivemos com esta expectativa e adequamos a nossa vida segundo o reino dos céus, não segundo a política da terra, não segundo as ideologias, como muitos, ou segundo um espiritualismo que abandona a vida. Cuidado, o demônio é esperto. Não é somente uma apostasia de abandonar completamente a fé, mas ir ao outro extremo, onde eu vivo totalmente uma espiritualidade e esqueço de viver também a realidade, de pôr o pé no chão. Ou o contrário, ponho tanto o pé no chão e vivo uma questão tão política que esqueço da vida espiritual. Os extremos também são artimanhas do demônio e também carregam a apostasia. E este erro acontece muitas vezes. Continua o Evangelho. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Atentos ao quê? Aos sinais? Ai meu Deus, olha. Não. Ficai atentos sobre vós mesmos. Sobre mim mesmo, Jesus pede que eu fique atento. Sobre você mesmo é para ficar atento. Não somente nos sinais que acontecerão. Isso sim, perceberemos. E os sinais dos nossos tempos mostram a cada vez este mundo que hoje rejeita cada vez mais a Cristo e a fé. Mostra que se aproxima cada vez mais a segunda vinda de Cristo. Mas não somente a isso, a minha vida. Tenho estado atento à minha vida em ininterrupta vigilância. E orai a todo momento. Temos rezado a todo momento? Padre, como é rezar a todo momento? Adequar a nossa vida ao Evangelho. Mas não somente isso. Podemos rezar a todo momento de que forma? Devemos de ter, sim, os momentos de oração, onde vão ser momentos de encontro mais profundo com o Senhor. Isso não podemos perder. Mas, ao longo do tempo, uma jaculatória. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Jesus, tende piedade de mim, porque sou pecador. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ao longo de todo o dia, no silêncio do nosso coração, podemos repetir alguma dessas frases, alguma dessas orações bíblicas. E ali estar em oração, em vigilância, e movendo o nosso coração ao Senhor. A fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Assim, para nós não sofrermos as consequências daqueles que foram infiéis ao Senhor Deus, que viraram as costas ao Senhor e não viveram a santidade, não viveram o que Cristo lhes pediu e ensinou. Nós temos rezado a todo momento? Temos estado atentos à nossa vida? Temos buscado os sacramentos, e aqui é até bom recordar, aqueles que não têm pecado mortal, e digo aqui para os idosos de forma especial, hein? Os jovens precisam confessar com mais frequência, mas aqueles que se reconhecem que não têm tanto pecado grave para confessar, não esqueçam, confessem ao menos para Natal e Páscoa. Não deixem somente a Páscoa. É momento de reviver este encontro com o Senhor. O ideal é que se confesse com mais frequência. E diz o quê? Para ficarmos em pé diante do Filho do Homem. Para não cairmos, para não sermos jogados no fundo do poço, mas para estarmos participantes da glória de Jesus, porque vivemos com Ele. Sofrimento, irmãos e irmãs, as dores, tudo que devemos de passar por Cristo, pelo Evangelho, pela nossa vida, acontecerá. Mas devemos de ter a esperança que reinaremos com Cristo, como Ele mesmo diz hoje no Evangelho. Temos esta esperança? Temos buscado viver como o Senhor nos pede? E a segunda leitura de hoje nos diz: São Paulo aos Tessalonicenses: Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Amor aqui, recordemos, caridade verdadeira. Não é filantropia. A caridade do amor que eu quero ajudar o meu irmão no caminho da salvação, levar a presença de Cristo ao outro, é o amor sobrenatural. Este é o amor que nos fala São Paulo. Que aumente e transborde cada vez mais. O amor de Deus tem transbordado cada vez mais em nós e de nós para os outros, ao ponto de manifestarmos
este reconhecimento, essa esperança da vinda do Senhor na sua glória. A exemplo do amor que temos por vós, o amor que os santos, que Paulo tem por cada um de nós. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ouvimos aqui. Tinha dito ainda há pouco que São Paulo aos Tessalonicenses falava da vinda de Jesus e eles esperavam ansiosamente e viviam numa santidade. E aqui nos confirma a carta. Que assim confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus. Santidade não é perfeição. Santidade é adequarmos a nossa vida àquilo que Deus espera de cada um de nós, cada vez mais. Vivermos como Jesus, sermos presença de Jesus na terra. Algumas vezes cairemos em algumas falhas, mas como santos devemos de nos esforçar e recomeçar o caminho. Temos buscado ser santos? Como nos diz São Paulo? Irrepreensíveis aos olhos de Deus? Não somente por pura vaidade humana, para querer apresentar diante dos outros, sinto muito. Se queremos o reconhecimento para a pura vaidade, já perdemos a santidade. Já perdemos aquilo que realmente deve de ser a santidade. É sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Isso é ser santos. No dia da vinda, da presença de nosso Senhor com todos os seus santos, no dia em que Jesus retornará com todos os santos, nos fala Paulo. E assim, é esta vinda gloriosa que nós esperamos e professamos no nosso credo. E temos vivido segundo esta expectativa? Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. 2 pontos. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Estamos? O povo de Tessalônica, sim, e eu e você. São Paulo nos fala da conversão, da mudança de vida, do abandono de pecado, da vida de santidade, da vida de oração, da busca dos sacramentos, da entrega a Jesus, de um anúncio da vinda do Senhor, de uma evangelização. Estamos vivendo como São Paulo nos ensinou? Devemos de nos questionar, senão devemos de mudar muita coisa. Fazei progressos ainda maiores. Se estamos, oxalá, louvado seja Deus, devemos progredir ainda mais. Se não estamos, vamos começar, porque não sabemos o dia nem a hora, disse o Evangelho. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. As instruções, tudo aquilo que São Paulo ensinou e ensina através das Escrituras e da vida que o cristão deve ter, a moral cristã. Então devemos, se não conhecemos, buscar conhecer para viver. E não querer adequar a igreja ao nosso gosto, como muitos hoje estão fazendo. Ser católico não é fácil. Exige de cada um de nós uma mudança, uma conversão. Se nós não o fizermos, não seremos católicos de verdade. Católico se torna ao longo da vida. O batismo nos abriu a porta, mas nós nos tornamos ao longo da vida verdadeiros católicos ou não, dependendo da vida que vivemos. Não queiramos adequar Jesus à nossa vida, mas adequemos a nossa vida a Jesus Cristo e ao Evangelho. E quem é que vai nos ajudar ao longo deste tempo, senão aquela que viveu plenamente este caminho da busca, do anseio, do reconhecimento de Deus? Aquela que celebraremos como Imaculada Conceição na próxima semana. E para encerrar, recordemos, precisamos caminhar a Belém. O mundo se afastou de Belém e com isso o mundo começou a sua autodestruição. E podemos observar isso no fato da destruição da família. Jesus, Deus encarnado, quis ter uma família. O mundo hoje o que mais faz é destruir a família. Não quer que marido e mulher permaneçam juntos e faz de todos os artifícios para que a família seja destruída e não sejam constituídas novas famílias. Lutemos contra isso. Anunciemos Belém. A falta de humildade. Somos nós também aqueles que não têm humildade. Hoje todos querem ser reconhecidos, aplaudidos e não querem ser humildes. Não querem o cadinho da humilhação. Somos nós assim? E também a escravidão que o mundo vive hoje.
ao apego às coisas materiais, ao pecado, às coisas que afastam de Deus. Somos nós assim? Se somos, abandonemos esse caminho e retornemos a Belém. Antes de encerrarmos, vou fazer como sempre a oração, só para dizer, encerrarei cantando justamente um canto mariano que se canta nas vésperas, ou melhor, nas completas, neste tempo de Advento, chamado Alma Redemptoris Mater, para encerrarmos hoje e cada domingo a nossa meditação. Teremos algumas novidades possivelmente ao longo desta quaresma. Rezem por mim para que eu consiga realizar estas coisas que estamos projetando. Senhor Jesus, nós vos pedimos, por intercessão de vossa Mãe Maria Santíssima, que nos ajudeis, Senhor, a viver esta preparação ao Natal, que possamos viver verdadeiramente a manifestação da Tua vinda segundo a carne para a nossa salvação e nos abramos a cada dia para esta vinda que o Senhor realiza no encontro conosco e nos deixemos transformar e moldar pelo Teu amor. Para que, vivendo cada vez mais os Teus ensinamentos, Senhor, possamos também reconhecer a esperança da Tua segunda vinda, vivendo em santidade e justiça, para que assim, cada vez mais sendo santos, conforme a Tua santa vontade e os desígnios do Espírito Santo, vivendo cada vez mais abandonados em Ti, possamos um dia vos encontrar e viver contigo na glória dos céus. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, abençoe-vos, abençoe a vós e também a tudo o que vós tendes, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Agora, então, vamos encerrar com este canto. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitore, Virgo prius, ac posterius, Gabrielis abore, sumens illud ave, peccatorum miserere.